ainda está lá, no canto do olho dele. O motorista não consegue olhar para isso. Suas mãos apertam o volante. A respiração dele acelera, mas ele não ousa olhar para trás. Ele tenta evitar a visão, desviando o olhar do espelho retrovisor. Qualquer movimento na periferia de sua visão faz seu pulso acelerar. Tem sido assim a semana toda. Sem escapatória, sem alívio, sem um momento de paz do espectro que parece segui-lo onde quer que ele vá. Ele nem mesmo pode contar a alguém sobre isso. Eles achariam que ele estava louco. Ele está começando a pensar que eles podem estar certos. Tudo o que ele pode fazer é dizer a si mesmo que é apenas a culpa, o peso do que aconteceu pressionando-o. Ele ainda está abalado com o acidente da semana passada. Ele acredita que isso é temporário e irá passar. Não vai? Mas toda vez que ele olha, o motorista vê isso. A placa persiste, pairando como uma sombra que não o deixa ir. No início, era sutil. Apenas um vislumbre no retrovisor quando parava do lado de fora do trabalho ou nos semáforos. No início, ele não deu importância. Apenas uma placa de parada. Uma entre milhares. Tedioso e descartável. Até que ele começou a ver isso em todo lugar. Sempre atrás dele, piscando para a existência onde não estava apenas momentos antes. O que parecia ser truques da mente se tornou uma imagem ameaçadora e desconfortável. Não poderia ser alguém mexendo com ele, não é? Ele tinha certeza de que ninguém esteve lá naquela noite. Ninguém o tinha visto. Ele não tinha intenção, ele estava apenas tão cansado. Trabalhando até tarde, suas pálpebras caíram rapidamente por 1 ou 2 segundos. Tremendo, enquanto se aproxima do cruzamento, o motorista dá uma olhada temerosa no retrovisor, esperando ver a placa mais perto do que nunca. Mas não está mais atrás dele. Está à frente. Ele freia bruscamente, o pé batendo com força descomunal. Os pneus gritam contra o asfalto e o carro para bruscamente de forma violenta e angustiante. A placa ameaçadora se destaca à frente, seu comando de 4 letras lembrando dolorosamente de o que ele deveria ter feito naquela noite. O motorista jura que quase vê uma figura parada ao lado dela e aperta os olhos para observar melhor. É aquilo. Não pode ser. Ou é sua mente pregando peças, ou um espírito vingativo. De qualquer forma, isso captou sua atenção por mais um instante. A buzina ensurdecedora do caminhão em direção contrária é ouvida tarde demais pelo motorista. Tarde demais para reagir. Tarde demais para impedir o que está por vir. O impacto estilhaça as janelas do carro dele, enviando uma chuva de vidro pelo veículo. O carro capotou em segundos. O motorista sente dor por todo o corpo enquanto pende de cabeça para baixo nos destroços, preso ao banco da frente. Sua visão fica embaçada e a escuridão começa a reivindicá-lo pela última vez. Através do para-brisa estilhaçado, ele olha fixamente para o local onde jurou ter visto a placa que lhe dizia para parar. Ele morre antes de perceber que nunca houve uma placa de pare neste cruzamento. No final de 2019, Wilma Greggs desapareceu do trabalho repentinamente durante um dia comum. Seu sumiço súbito trouxe mais dúvidas que respostas. Enquanto sua gerente, Lisa, rastreava o local, ela começou a juntar fragmentos do comportamento recente de Wilma. Mudanças estranhas, sutis, mas perturbadoras. Ao perceber que Wilma estava desaparecida, ela tentou contatá-la por mensagem de texto. Ela compreendeu os recentes desafios da mulher, mas lembrou que abandonar o emprego por um capricho não era uma opção. Wilma explicou à chefe que esqueceu de ligar, pois desmaiou de exaustão ao chegar em casa. Esse foi o primeiro sinal para Lisa de que algo estava errado. O carro de Wilma estava estacionado em frente ao escritório. Ao ser informada, Wilma respondeu que tinha ido para casa a pé. A casa dela ficava a 12 milhas do trabalho, uma caminhada de 5 horas.
e Wilma tinha caminhado todo o caminho. Preocupada, Lisa a questionou sobre o assunto. Se o carro de Wilma não estivesse funcionando, ela poderia ter pedido carona a um colega ou utilizado transporte público. Porém, Wilma afirmou que seu carro estava em perfeito funcionamento. O veículo não havia quebrado. Ela não conseguia dirigir, porque havia uma placa de pare no carro dela. Wilma sentiu-se compelida a obedecer às ordens recebidas. Ela parou de usar o carro completamente. Preocupada, Lisa ofereceu-se para sair com Wilma à noite. Ela se ofereceu para cobrir o custo de qualquer restaurante que fossem. Elas poderiam caminhar no parque, se isso ajudasse. Wilma recusou e, diante da insistência de Lisa, disse ao chefe que não podia sair de casa. Havia uma placa de pare fora da janela dela. Ela não podia sair. Preocupada com o estado mental de sua amiga e colega Wilma, Lisa tentou ligar para falar diretamente com ela. A chamada foi rejeitada na hora. Wilma explicou que também não conseguia fazer chamadas telefônicas. Lisa tentou fazer sua amiga se abrir para ela, ciente de que ela estava se sobrecarregando de trabalho, possivelmente para lidar ou para evitar lidar com o que estava passando. Mas Wilma respondeu que ainda não podia atender. Uma placa de pare a alertou para não prosseguir. Mais cedo naquele dia, enquanto ainda estava no escritório, Wilma havia saído de sua baia para pegar uma xícara de café. Ao ouvir o telefone tocar, ela rapidamente retornou, esperando atender um cliente como de costume, mas ao voltar, havia uma placa de pare ao lado de sua mesa. Ver a placa a forçou a sair do trabalho, e tendo visto a mesma placa de pare tantas vezes ao longo do dia, Wilma estava convencida de que ela a estava assombrando. Nesse momento, Lisa notou que Wilma poderia estar à beira de um colapso mental sério, talvez por causa do estresse e tristeza que enfrentava. Lisa estava determinada a ajudar em vez de problematizar a saída dela do trabalho. Ela preencheu uma licença de 30 dias para sua colega. Ela precisava apenas da assinatura de Wilma. Talvez um tempo afastada do trabalho para processar tudo ajudaria Wilma e seu comportamento errático cessaria. Wilma só assinou o recibo após Lisa ir até ela, conforme solicitado por seu chefe. Até que Wilma a instou a não visitar. Ela mudou de ideia num piscar de olhos. A placa de pare estava agora na porta da frente dela. Sem visitantes. Thomas concordaria com ela sobre seguir as leis de trânsito. Lisa perguntou a Wilma se ela já havia contado a William sobre Thomas. Ela disse que faria isso após o aniversário de William. Um pouco depois, Craig Dillard, um funcionário da funerária e crematório Tilghman, entregou sua carta de demissão ao seu chefe. Em sua carta, Dillard explicou que ele era, e sempre foi, um seguidor devoto e piedoso da fé cristã. Ele acreditava que, durante sua carreira na funerária Tilghman, fazia um bom trabalho. Ele se orgulhava de tratar os corpos dos falecidos com cuidado e seriedade ao prepará-los para o sepultamento. Dillard sempre acreditou que assumir um trabalho como este era bom para sua alma. Craig Dillard acreditava que, ao ajudar pessoas a se despedirem de seus entes queridos, guiando-os do mundo dos vivos até os portões do céu, ele seria visto como virtuoso aos olhos de Deus. Mas, de repente, ele não acreditava mais. Pensou ter recebido um sinal do Senhor para desistir do que dedicou décadas de sua vida. Ao preparar o corpo de um guarda de trânsito falecido para o sepultamento, Dillard se virou e congelou. Um sinal austero e ameaçador pairava sobre ele enquanto verificava o corpo em busca de sinais de decomposição. Em sua carta, Dillard refletiu que, em vida, o homem havia dirigido o trânsito nas estradas e, na morte, guiado as próprias escolhas de vida de Dillard. Ele declarou que se Deus lhe deu um sinal para deixar sua ocupação de vez, ele tinha que ouvir "Ah!", sinal dizendo-lhe para parar. Em 4 de outubro de 2019, um aluno,
entregou um trabalho escrito na escola primária Wellington. Os alunos foram instruídos a escrever um texto curto, se apresentando e descrevendo algo interessante que tinham visto. Um dos alunos, William Greggs, de 6 anos, entregou seu trabalho para sua professora, Sra. Pollack. Nele, William falou sobre seus pais, sua mãe Wilma e seu pai Thomas. William contou que encontrou uma placa de pare em um quarto na casa de sua família ao descrever algo legal que viu para a tarefa. Para a criança, a placa parecia olhar diretamente para ele. Toda vez que William entrava em uma sala na escola, a placa de pare o esperava. Ele começou a acreditar, inexplicavelmente, que ela se movia livremente quando ele não estava olhando diretamente para ela. Em sua tarefa, William descreveu o objeto como uma espécie de anjo da guarda, que parecia existir para protegê-lo do perigo. Apesar de escrever na tarefa que a placa não impedia os maus de serem maus, ele desejava que ela tivesse asas para fazer os carros pararem. William falou mais sobre seu pai Thomas, que trabalhou como guarda de trânsito. A placa que Thomas usava não tinha asas, mas dizia aos carros quando ir e quando parar. Thomas também tinha um apito muito alto. William disse que achava seu pai legal e lembrou de uma vez em que Wilma os levou passando pelo posto de Thomas. Seu pai os viu e acenou, com um sorriso brilhante através do cruzamento movimentado. William amava seu pai. William comentou que não via o pai havia tempo e se questionava sobre seu paradeiro. No dia em que William escreveu a tarefa, seu aniversário, ele suspeitava que as placas de pare aparecendo nas salas da escola eram obra de seu pai. Ele imaginou que tudo fazia parte de uma brincadeira, uma maneira de seu pai fazê-lo rir, mesmo quando não estava por perto. Mas não era apenas na escola. William escreveu que tinha visto a placa de pare no seu quarto à noite. Ele finalizou dizendo que, ao rever seu pai, planejava lhe dar o maior abraço. Em 30 de setembro de 2019, Frank Smith, escrivão do tribunal do condado de South Palm Beach, saía de sua garagem a caminho do trabalho. Ao dar ré, seu para-choque traseiro colidiu com algo, amassando-o. Ele verificou os espelhos retrovisores e tinha certeza de que não havia nada atrás do carro. Olhando novamente, Frank nada via. O que quer que fosse, havia desaparecido. Mais tarde, vizinhos de Frank Smith ligaram para a polícia após vê-lo sair correndo de casa, gritando à noite. Ao telefone, um vizinho teria ouvido Smith gritar: "Deixe-me em paz." "Por favor, eu não quis dizer isso." Suspeitando de perturbação doméstica na propriedade de Smith, policiais realizaram uma verificação de bem-estar. Uma declaração foi tomada e Smith explicou que ele havia acordado no meio da noite para ver algo em pé sobre ele. Em 2 de outubro, poucos dias depois, outro incidente incomum foi relatado no Tribunal do Condado de South Palm Beach. Durante o expediente, os funcionários do tribunal viram Frank Smith correndo para fora do banheiro com as calças nos tornozelos. Ele foi notado como estando em histeria e gritando incoerentemente sobre não conseguir ir em paz e que alguém não o deixava em paz logo após o incidente. Frank Smith recebeu uma repreensão oficial por indecência. 2 dias depois, Frank Smith foi encontrado sozinho, em um tribunal, meia hora antes de um caso que ele estava supervisionando. Ele parecia estar falando com alguém ou algo. Ele parecia estar sentado no assento do juiz, presidindo o tribunal vazio. Smith se prostrou diante do assento vago e parecia estar implorando por perdão. Ao ser descoberto por colegas no tribunal, Smith fugiu do local. Ninguém o viu novamente. Até mais tarde, naquele dia, enquanto dirigia, Frank Smith parou abruptamente seu carro em um cruzamento na trajetória de outro veículo que vinha em direção contrária. A colisão resultante tirou sua vida. Os motivos para seu comportamento errático e o de Wilma Greggs, Craig Dillard e William Greggs foram todos atribuídos à mesma ocorrência anômala que cada um deles encontrou, o SCP-5842. A Fundação SCP
documentou todas as aparições conhecidas. O SCP-5842 foi isolado em uma única área após testes. 66 milhas ao norte de Miami, Flórida, em West Palm Beach, condado de Palm Beach, o SCP-5842 apareceu na vila de Wellington. A Flórida e a Fundação já implementaram uma história de cobertura de que esses eventos foram resultado de uma brincadeira prática para evitar suspeitas entre os residentes locais. Porém, a área segue monitorada pela Fundação para possíveis observações adicionais. SCP-5842 se assemelha a uma placa de parada, padrão norte-americana, com face octogonal vermelha, borda branca e letras brancas. Visualmente, nada o distingue de outras placas de trânsito comuns, porém, sua principal anomalia foi constatada através de vários relatos de incidentes. O objeto parece desaparecer e reaparecer em locais por meios desconhecidos. No começo, os pesquisadores da Fundação SCP pensavam que as aparições do SCP-5842 eram aleatórias. Notou-se que a placa de parada anômala se assemelhava a outra anomalia. Uma investigação foi lançada para determinar se havia conexão entre eles. SCP-1047, conhecido pela equipe de pesquisa como placas de rua vingativamente irônicas, são placas de trânsito com propriedades anômalas que se correlacionam com as ordens específicas de cada uma. Entre eles estão o SCP-1471, uma placa de sentido único, que reorienta a força da gravidade na direção da seta na placa. SCP-0473 é uma placa de proibido estacionar que faz com que qualquer ser vivo, dentro de seu raio, esteja em constante movimento, incapaz de parar. Uma placa de fusão anômala, SCP-1047-4, força todas as criaturas vertebradas próximas a se unirem espontaneamente, formando um ser composto. Outra instância, SCP-10475, é uma placa instigando a ceder, no seu caso, fazendo com que qualquer pessoa perto dela se torne submissa a qualquer um que lhes dê uma ordem direta. SCP-1047-6 é uma placa de limite de velocidade indicando 55 milhas por hora. Isso faz com que a velocidade da luz na área circundante seja reduzida para essa velocidade especificada de 55 milhas por hora. Na coleção de placas de rua ironicamente vingativas, existe outra placa de parada anômala, conhecida como SCP-10472. Quando exposto a essa placa, qualquer vertebrado vivo sofrerá um estado instantâneo e irreversível de paralisia corporal total. As equipes de pesquisa anômala da Fundação SCP inicialmente acreditavam que o SCP-5842 era uma variação inédita das inúmeras instâncias do SCP-1047. No entanto, sua função anômala parecia ser consideravelmente diferente da do SCP-10472 e quase mais próxima da do SCP-10475, a placa de rendimento anômala. De acordo com relatos de testemunhas do SCP-5842, essa placa de parada anômala poderia forçar as pessoas a parar e repensar suas ações. No caso de Wilma Greggs e Craig Gillard, o encontro com o SCP-5842 afetou tanto seu comportamento que eles agiram de forma incomum, abandonando seus empregos após testemunharem a placa de parada anômala. De acordo com os registros de mensagens de texto recuperados do telefone de Wilma Greggs pela Fundação, a influência anômala do SCP-5842 era potente o suficiente para compelir ela a agir contra seu comportamento usual. Isso incluiu caminhar 5 horas do escritório até sua casa, evitando estradas e aderindo a calçadas públicas e trilhas para pedestres. As equipes de pesquisa da Fundação foram para Wellington, na Flórida, tentar reunir mais informações sobre o SCP-5842.
entrevistas secretas com moradores locais trouxeram poucos resultados. Contudo, o pesquisador quadriginta pareceu determinar rapidamente uma possível razão para isso. Até então, a Fundação tratava os avistamentos do SCP-5842 como outra instância do SCP-1000 e 47 não como uma possível anomalia, separada com seu próprio modo de operação. Em suma, era um tipo completamente diferente de sinal de trânsito anômalo. Ajustando sua abordagem, a Fundação SCP acessou mapas rodoviários históricos da área local de vários anos e cruzou as informações com a colocação de placas de pare. O objetivo era determinar se o SCP-5842 havia se manifestado no passado ou sido documentado em quaisquer levantamentos rodoviários oficiais realizados em Wellington. Isso iniciou um processo trabalhoso de inspecionar cada placa de pare da vila, em comparação com as localizações nos mapas rodoviários da área. Os pesquisadores descobriram que quase todas as placas em seus mapas correspondiam a uma placa real em sua localização exata, exceto por uma. Uma placa de pare foi encontrada faltando de sua localização designada, uma discrepância que se destacou, pois estava consistentemente registrada nos mapas rodoviários de Wellington. Mesmo os mapas mais antigos da área, datando dos primeiros registros de estradas modernas, indicavam sua presença. Isso indicava que a placa era tão antiga quanto a própria rede rodoviária local. O local da placa ausente aparentava ter sido danificado em um acidente, levando a Fundação a questionar o ocorrido junto à polícia de trânsito local. Eles conseguiram confirmar que um incidente ocorreu em 27 de setembro de 2019. A placa foi danificada e removida, aguardando substituição. O Departamento de Polícia de Wellington também relatou outro incidente incomum uma semana depois. Um escrivão de tribunal local, inexplicavelmente, parou seu carro no meio de um cruzamento, diretamente no caminho do tráfego que vinha, apesar de não haver nenhuma placa de parada no local. Isso se mostrou a peça crucial que faltava no quebra-cabeça. Ao reanalisar os relatórios de testemunhas oculares do SCP-5842, o pesquisador quadrigenta compreendeu tudo. Não houve aparições anômalas de placa de parada antes do incidente mencionado pela polícia de Wellington, mas mapas rodoviários da vila confirmaram. Agora que sabiam o que aconteceu em Wellington antes do SCP-5842 aparecer, Quadrigenta percebeu que as aparições não foram aleatórias. Elas estavam conectadas. Após determinar o que ocorria, o pesquisador Quadrigenta e a equipe da Fundação concluíram que pouco poderiam fazer. Depois de implementar a cobertura, eles saíram de Wellington sombriamente, deixando a anomalia descontida. A última aparição, conhecida do SCP-5842, ocorreu pouco depois de 10 de abril de 2019. Foi testemunhado por um zelador no Cemitério Nacional do Sul da Flórida, que viu a placa de parada anômala inclinada sobre uma lápide. Antes de desaparecer, parecia estar muito amassada e danificada. Desde que desapareceu, não houve mais avistamentos do SCP-5842. A lápide, onde a placa de parada foi vista pela última vez, tinha uma inscrição simples. Dizia: Thomas Greggs, 4 de outubro de 1990 a 27 de setembro de 2019. Amado marido e pai. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior agora. Assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-3052, figura de palito viva, perturbado